O Iluminado é uma das mais importantes obras e mais conhecidas de Stephen King, adaptada aos cinemas por Stanley Kubrick, naquela que se tornaria uma de suas mais importantes obras também. Here's Johnny! Duas obras extremamente influentes para os gêneros de suas respectivas mídias, contando uma mesma história, mas distantes por aquilo que eles buscam focar. De toda forma, O Iluminado é uma obra sobre o horror que desperta do isolamento, e é sobre ela que falaremos hoje. Sobre o que é o Iluminado? Vamos falar sobre a base geral, antes de tentar entender as diferentes maneiras como duas mentes brilhantes trabalharam um mesmo tema. O Iluminado é sobre a família Torrance e sua estadia no Hotel Overlook, onde o patriarca Jack Torrance conseguiu um emprego como zelador do local durante o período do inverno. Um inverno rigoroso, é claro, onde ninguém além dele, sua esposa Wendy e seu filho Danny estarão presentes. Um período no qual Jack planeja se reaproximar de sua família e utilizar, acima de tudo, para conseguir tirar do papel as suas ideias para um romance. Uma vez no Hotel Overlook, conhecemos as figuras do cozinheiro Dick Halloran e entendemos um pouco mais sobre do que se trata a tal iluminação do título. Danny Torrance, uma criança de 5 anos muito avançada para sua idade, possui um dom que o aproxima do outro lado do mundo, o permitindo escutar, ver e até mesmo interagir com os mortos. Halloran é o responsável por nos explicar um pouco mais sobre isso, e não por acaso. O cozinheiro-chefe do hotel também possui a sua iluminação, mas num nível muito menor que o de Danny, e a iluminação do garoto se mostra um banquete completo para os espíritos que existem no hotel. Como boa parte das histórias escritas por Stephen King, O Iluminado é sobre um local assombrado e como os males que estão aprisionados no mundo interagem e afetam aqueles que ainda vivem. O Hotel Overlook pouco se importa com Jack ou Wendy, querendo apenas saber dos dons existentes no filho deles. E é por meio dos 3 membros dessa família, em especial Jack e Danny, que conseguimos ter alguma noção do horror existente dentro daquele hotel, onde outras tragédias já se deram no passado. O livro, escrito por um homem que por anos enfrentou vícios diversos como drogas e álcool, acompanha as fragilidades de um homem que está lutando para se manter sóbrio. Jack Torrance não é uma pessoa ruim e o iluminado por King, mas uma alma lutando contra seus próprios demônios e, ao fim, sendo derrotado e humilhado por eles. Mesmo nessa humilhação, porém, essa bondade continua presente. Seja no amor pela esposa e pelo filho, seja por em muitos momentos ficar clara a separação entre Jack e os espíritos do hotel, que estão usando ele. Isso é algo que muito me incomoda na leitura de O Iluminado e que me afasta do livro, o que em nada muda o quão bem escrito, denso e fascinante em sua discussão e exploração do tema do alcoolismo o livro é. Não haveria como ser diferente, é claro. Jack Torrance talvez seja onde King tenha colocado todos os seus medos e exposto cada um deles ao mundo. Um homem bom, apavorado pela ideia de se perder por aquilo que exige tanto para conseguir controlar, sendo usado por seus vícios em um final que não é nada menos do que trágico. Ainda assim, seu amor é real, e os fantasmas também são reais. Os fantasmas ainda são reais no filme dirigido por Stanley Kubrick, mas a linha que divide Jack do hotel é muito mais tênue e, ao meu ver, ainda mais aterrorizante. Muito se questiona quanto à atuação de Jack Nicholson como viciado escritor frustrado, e o alcoolismo definitivamente não é um tema aprofundado por Kubrick. Mas por trás de um homem que já é louco desde o início, entre várias aspas, acompanhamos algumas discussões que acredito também serem muito válidas e tão assustadoras quanto, ou talvez até mais. Se nas mãos de King O Iluminado é uma obra sobre a maneira como o álcool, ou qualquer vício, de maneira geral, pode destruir um bom homem e sua unidade familiar, nas mãos de Kubrick, essa unidade familiar já tem problemas. Ou talvez seja ela em si o problema, mostrada como repleta de apatia e fragilidade desde o início. Jack não é um homem bom, não necessariamente, mas um homem tomado por suas raivas e frustrações, o qual já impôs sua violência contra o filho antes, mas diferente do livro, não temos muitos apaziguadores para sequer tentar justificar suas ações ou entendê-las.
A mulher forte e imponente que é Wendy nas mãos de King é, questionavelmente ou não, alguém submissa ao marido e o tempo todo assustada pelas mais pequenas coisas, tentando manter uma unidade em sua família e conseguindo apenas se impor quando os possíveis horrores causados por Jack Torrance já não podem ser negados. Danny, por sua vez, é uma criança rodeada por medo e violência. O Hotel Overlook não é assustador por ter fantasmas dentro dele, que possam possuir essas 3 pessoas. O Hotel Overlook é horrendo pela solidão. É horrendo porque aqui, neste não lugar, estão completamente isolados do mundo externo. Uma família fragmentada simplesmente não tem mais os olhos de toda uma sociedade para precisar manter suas aparências. Jack Torrance, tentando escrever um livro, pode bater nas teclas e simplesmente não entregar nada, e toda sua frustração com os trabalhos patéticos que ele já teve, a esposa que se nega a obedecê-lo e o filho com necessidades especiais, simplesmente explode. Ele, que é o zelador, o pai da família, o chefe da casa, o provedor, todas essas ideias irreais que destroem a cabeça de tantos homens, tão danosas quanto vícios dos mais diversos e catalisadoras de tragédias, tudo isso explode aqui, neste lugar onde só há fantasmas e mais nada. A degradação, inclusive, é ainda maior. Se na obra de King o Hotel Overlook é âmbito de fantasmas o tempo todo, com moitas que se movem, vespas assassinas e partes do hotel que ganham vida, dentro do filme de Kubrick, ele é uma força predatória. Seus alvos são claros. O primeiro alvo, a criança frágil e indefesa, com poderes que pode ver os fantasmas porque eles existem. E o segundo, o pai patético, cujos fantasmas estão lá para amaciá-lo e convencê-lo de que a família que ele ama e deve proteger, na verdade são os responsáveis por sua vida profissional patética e aqueles que incapacitam todo e qualquer progresso de sua vida e de sua carreira. Muito trabalho e pouca diversão fazem de Jack um grande bobão, e como o homem da casa, é responsabilidade dele trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e isolado do mundo, os únicos possíveis culpados são as pessoas que ele em tese ama, e por quem em tese trabalha, e por quem em tese faz tudo aquilo que faz. Quando a espiral de loucura chega em sua catarse e Jack Torrance se torna a arma do Hotel Overlook, é quando Andy enfim vê os fantasmas, os bailes e o sangue que jorra do elevador. É apenas quando a loucura a alcança que o horror fantasmagórico se torna real, porque até então tudo que se mostrava era realidade. Um homem frustrado descontando a sua raiva na esposa e no filho, mas isso não fica barato. O monstro assustador que é Jack Torrance é na verdade incapaz de completar até mesmo seus atos de barbárie. A vitória de Wendy e Danny é satisfatória, portanto, porque Jack acaba sendo colocado em seu devido lugar de incapacidade. Quando preso num labirinto, ele nem mesmo consegue escapar, enganado por um truque infantil. A obra de King acaba em uma explosão. O hotel explodindo e todo o mal dentro dele se apagando, com a tragédia estando na impossibilidade de Jack Torrance de escapar desses vícios, de escapar do fogo, mas uma separação desesperada entre o homem que ele era e o homem que o álcool ou fantasmas o fizeram ser é feita o tempo inteiro. Apesar de trágica a noção dessa perda, um homem que perde a luta contra seus próprios demônios, no Iluminado por King eu sinto que há uma falta de responsabilização por quem é esse homem, pelo que ele sente e pelo que ele faz. Jack Torrance podia ser a melhor pessoa do mundo. Ao fim, ele ainda tentou matar sua esposa e seu filho. Não há separação que corrija isso. No filme de Kubrick, tudo acaba no frio. Jack Torrance acaba congelado, sua alma aprisionada dentro do hotel que resiste e guarda aquele mal que não pode ser impedido, não pode ser parado, vivendo em ciclos. O mal que os homens fazem, esse mal que se revela na solidão, presente em todos os lugares, parte da sociedade, e o qual não entendemos como pode nascer em ambientes de tanto amor. Mas a farsa teatral do sonho americano é apenas aquela que esconde o mais óbvio horror de homens em busca de poder, em busca de controle, homens frustrados perante o destino e que descontam seu ódio das formas mais horríveis. No fundo, as duas obras ainda se encontram. Todo o mal desses homens, seja o Jack de King ou o Jack de Kubrick,
ganha forma na realização horrenda de que essas pessoas, esses homens, estão sozinhos. Nem todo álcool, poder ou amor do mundo vai sanar essa alma que os corroem por dentro. O que os destruiu começou muito antes. Seja num passado cruel, em uma sociedade ainda mais cruel, seja no fato de que eles só conseguem enxergar nos outros a razão de seus fracassos. E perante essa realização, perante toda essa frustração, a violência é o inevitável horror que surge como consequência. E assim encerramos a exploração de mais uma obra do Stephen King e a sua versão cinematográfica. E com toda certeza não vão ser os últimos vídeos sobre esse tipo de tema que a gente vai trabalhar aqui. Tem muito filme bom de adaptações de obras tão boas quanto do King, Cujo, Zona Morte, It, e a gente vai trazendo esse conteúdo aqui pro canal. Então, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e, como sempre, o mais importante, continuem com as suas leituras.